Descobrimos o que a Marvel está planejando para os Jovens Vingadores e qual será o papel fundamental deles nos filmes Vingadores Doutor Destino e Vingadores Guerras Secretas. Vocês lembram de quando a Marvel começou a apresentar os Jovens Vingadores aos poucos e não levou a lugar nenhum? Ao que tudo indica, o que o estúdio estava preparando para esses jovens heróis acabou se perdendo. É muito provável que eles formem uma equipe chamada Os Campeões. Esse grupo de personagens acabou de escanteio durante a mudança drástica de rumo que a Marvel precisou fazer, trocando ali o foco do vilão Kang, o Conquistador, para o Doutor Destino, agora interpretado pelo Robert Downey Jr. Neste vídeo, vou explicar o plano original para os Jovens Vingadores naquela época em que o grande vilão era o Kang, e também vamos debater como a história deles foi adiada e não foi totalmente descartada. E por fim, eu vou explicar como eles serão a chave absoluta para salvar todo o multiverso. E não, isso não é nenhum exagero. Eles serão os únicos heróis a lembrar dos eventos trágicos de Doutor Destino e eles vão manter as memórias do antigo multiverso em Guerras Secretas. Os heróis da nova geração. Vamos refrescar a memória sobre os jovens heróis. Eles foram apresentados nas primeiras fases da saga do multiverso. Nós já fomos apresentados a nova Gavinha Arqueira, a Kate Bishop, também conhecemos a Cassie Lang, a filha do Homem-Formiga, temos os filhos da Feiticeira Escarlate, o Billy e o Tommy, e fomos apresentados ao Scar, que é o filho do Hulk. Além deles, também temos a Kamala Khan, a Miss Marvel, que acaba atuando quase como uma aprendiz direta da Capitã Marvel. A extensa lista continua com a jovem América Chaves, temos também o Elijah Bradley, que atuará como o Patriota, conhecemos a Amor, que é a filha adotiva do Thor, também vimos Riri Williams brilhando como a Coração de Ferro, temos até mesmo o filho do Pantera Negra, o Príncipe T'Challa Jr. A Marvel já começou a dar pistas sobre a união dessa equipe, e isso ficou bem claro em recentes cenas pós-créditos. Vocês lembram da cena em que a Kamala Khan recruta a Kate Bishop? Ela diz abertamente para a amiga que está montando um time. Nos quadrinhos, os Jovens Vingadores foram um grande marco. Foi a primeira tentativa real da Marvel de criar uma equipe jovem, um grupo totalmente formado por herdeiros de grandes legados. Eles são adolescentes que se unem forçadamente para salvar o dia. Isso acontece quando os Vingadores originais não estão presentes. Os membros centrais dessa equipe são bastante conhecidos. Temos o Wicano, o Celery, a Kate Bishop, o Patriota, o Herói Hulkling e o Rapaz de Ferro. É justamente no Rapaz de Ferro que temos a grande reviravolta. Nos quadrinhos, esse herói esconde um segredo gigantesco. O Rapaz de Ferro é, na verdade, uma versão jovem do vilão Kang. Ou seja, a origem dos Jovens Vingadores é bem complexa. A criação do grupo está amarrada diretamente ao Kang, o Conquistador. É por esse exato motivo que a troca de vilões afetou a equipe. A Marvel substituiu o Kang pelo Doutor Destino do nada. Isso provavelmente diminuiu o espaço desses jovens no cinema e acabou empurrando a história deles mais para o futuro da franquia. Jovens Vingadores versus Campeões. Nos quadrinhos da Marvel, existe também uma outra equipe. Eles são conhecidos como os Campeões. Eles são muito parecidos com os Jovens Vingadores. Eles também são um grupo de jovens formado por herdeiros de grandes legados. Mas existe uma diferença crucial na formação desses dois grupos. Os Campeões não se unem pela ausência física dos Vingadores originais. Eles se juntam devido a uma ausência moral dos mais velhos. Eles enxergam falhas e não concordam com a postura dos heróis veteranos. Essa premissa é excelente para contar uma história sobre gerações. Ela mostra como pessoas de diferentes idades lidam com problemas complexos. A geração mais velha possui muita sabedoria e experiência acumulada, mas eles também ficam acomodados com isso e podem até ser ingênuos. Por outro lado, os heróis mais jovens costumam achar que sabem de tudo. Porém, eles carregam um senso de esperança que é extremamente necessário. Essa é uma qualidade essencial que os Vingadores veteranos acabaram perdendo. Nos quadrinhos, a equipe original dos Campeões era cheia de estrelas. Ela era formada pela Miss Marvel e pelo Homem-Aranha do Miles Morales. O grupo também contava com o Herói Espacial Nova e a Coração de Ferro. Além deles, tínhamos a Vivi, que é a filha do Visão, e o genial Amadeus Cho. Já no cinema, a abordagem da Marvel deve ser um pouco diferente. É muito provável que o estúdio misture as duas equipes em uma só. Eles podem criar uma cena bem descontraída para apresentar o grupo. Alguém poderia chamá-los de Jovens Vingadores logo de cara, mas um dos heróis responderia rejeitando esse nome imediatamente. A justificativa para essa recusa faria muito sentido narrativo. Eles diriam que não querem apenas vingar a Terra após uma derrota.
A missão deles seria lutar para proteger e vencer na primeira tentativa. Em seguida, outro membro da equipe poderia complementar a fala. Ele diria que é exatamente por esse motivo que eles são os campeões. Isso criaria até uma oportunidade musical perfeita para os cinemas. A Marvel poderia licenciar aquela famosa música da banda Queen. Seria divertido ver a equipe caminhando ao som de We Are The Champions. O papel do Visão. Nas histórias em quadrinhos, temos um detalhe importante sobre os Jovens Vingadores. É o Sintozoide Visão quem toma a iniciativa de formar a equipe. Isso acontece em um cenário onde os Vingadores originais deixaram de existir. E isso parece ser exatamente o que a Marvel está preparando para o cinema. Tudo se encaixa perfeitamente na atual saga do multiverso. Vários filmes e séries recentes mencionam o estado de incerteza dos heróis. Eles mostram como a equipe original dos Vingadores não está ativa no momento. E qual é o grande projeto confirmado para sair antes de Vingadores Doutor Destino? É a tão aguardada série focada no herói, chamada Vision Quest. Ela funcionará quase como um prelúdio e uma continuação narrativa. A trama vai amarrar os eventos de WandaVision e da série da Agatha Harkness. É muito provável que os gêmeos Billy e Tommy tenham um papel de destaque. Eles devem aparecer em Vision Quest para se reconectar com o Visão, que é o seu pai. Isso seria brilhante do ponto de vista temático e narrativo. No entanto, o grande ponto de virada para os campeões acontecerá em breve. No filme Vingadores Doutor Destino, os Vingadores principais deixarão o planeta Terra. Eles provavelmente precisarão viajar intensamente pelo multiverso. Eles devem provavelmente visitar o universo dos X-Men e a realidade do Quarteto Fantástico. É possível que passem até mesmo pela Autoridade de Variância Temporal, a AVT. Toda essa missão monumental deixará a Terra completamente desprotegida. O Visão, por sua vez, foi projetado inicialmente para proteger o nosso planeta. Diante dessa ameaça global, é exatamente isso que ele tentará fazer. Mas ele, obviamente, precisará de muita ajuda para dar conta do recado. É nesse momento que o veremos usar sua conexão com as redes de informação. Ele vai acessar a tecnologia do planeta para rastrear e reunir uma nova equipe. Esse novo grupo será formado lado a lado com os seus próprios filhos. Será a tão esperada formação dos Jovens Vingadores nos cinemas, ou, como teorizamos antes, a criação da equipe dos campeões. Eles vão unir forças para proteger o mundo de um grande caos iminente. Tudo isso enquanto o multiverso ao redor começa a entrar em colapso total. O colapso do multiverso e o ataque dos Destinobos. Os Vingadores veteranos estarão ocupados no grande palco cósmico. Eles viajarão entre universos para tentar impedir o fim dos tempos. Enquanto isso, a nossa Terra precisará de defensores nas ruas. Nos quadrinhos, nós sabemos bem como funciona uma incursão. Esse é um evento catastrófico onde dois universos colidem de vez. Dois pontos geográficos específicos dessas terras se chocam primeiro. É como se esses locais fossem a ponte principal de conexão. Teoricamente, veríamos as pontas dos dois prédios Empire State se tocando. Isso aconteceria bem no alto do céu enquanto os planetas se aproximam. Imagine só o nível absurdo de caos e destruição das cidades. Isso seria um cenário terrível para as pessoas comuns que estão no chão. E para piorar tudo, o Dr. Destino deve enviar o seu exército de robôs, chamados aí de Destinobos. Os chamados Destinobos vão garantir que ninguém pare essa colisão. O grande objetivo do Dr. Destino é justamente causar o colapso total. Ele quer que o multiverso acabe para reconstruir tudo à sua imagem e semelhança. Isso abre portas para uma recriação fantástica no cinema. Poderemos ver algo parecido com a Batalha de Nova York do primeiro filme. Desta vez, veríamos esses jovens heróis se unindo na linha de frente. Eles teriam que combater juntos esse exército invasor de Destinobos. Ver o Visão enfrentando os robôs do Dr. Destino tem um ar muito poético. Afinal, ele mesmo é, essencialmente, um robô criado por Tony Stark. E não podemos esquecer da grande importância do Visão na franquia. Ele é um Vingador clássico, presente desde o segundo filme da equipe. Além do Visão, essa equipe terrestre poderia ter outras lideranças de peso. Eles poderiam contar com a ajuda e a experiência do Senhor das Estrelas. Sabemos que ele atualmente está morando na Terra de forma definitiva. Eles também teriam a presença do Wong, que é o atual Mago Supremo. Vale lembrar que o Wong já está treinando ativamente a jovem América Chaves. Colocar o Visão, o Wong e o Senhor das Estrelas juntos seria incrível. Eles seriam os grandes adultos responsáveis para cuidar dos mais novos. Essa dinâmica inusitada formaria um trio com uma química excelente nas telas. Eles desempenhariam papéis cruciais com base em seus vastos poderes e vivências.
Juntos, eles tentariam orientar e atuar como mentores dessa nova geração. Eles precisariam guiar de perto essa garotada que costuma ser bastante impulsiva. O plano de fuga para o reino quântico. Mas, como toda essa aventura se conectaria com guerras secretas? Durante esse período de caos, a Kamala Khan entraria em ação. Ela usaria seus braceletes cósmicos para tentar fechar fendas no espaço. Simultaneamente, a América Chaves usaria seus portais multiversais. Ela cruzaria para outra realidade para tentar ajudar do outro lado da colisão. Enquanto isso, no chão, as batalhas físicas estariam a todo vapor. Personagens como Kate Bishop, Scar e Celery lutariam contra o Destino Boss. Porém, a grande chave para a sobrevivência de todos será a Cassie Lang. E isso graças ao conhecimento que ela adquiriu em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Nós já aprendemos um detalhe vital sobre o reino quântico nos cinemas. Ele pode ser usado para viajar de forma segura pelo tempo e pelo multiverso. E a Cassie dedicou muito do seu tempo livre a estudar esse reino microscópico. Ela conseguiu mapear grande parte dessa dimensão super complexa. No clímax dessa história, nossos jovens heróis perceberão algo triste. Eles vão notar que, infelizmente, perderam essa grande batalha. O multiverso estará a meros segundos de deixar de existir completamente. Nesse momento crítico de desespero, a Cassie Lang assumirá a liderança. Eles usarão uma cápsula de sobrevivência altamente tecnológica. Essa nave será construída às pressas pela genial Riri Williams, a Coração de Ferro. Eles vão embarcar rapidamente nessa nave improvisada e vão escapar para o reino quântico na hora exata. Isso tudo vai acontecer no momento exato em que o multiverso desabar de vez. Mas, infelizmente, é bem possível que nem todos consigam embarcar. Talvez os heróis mais velhos e experientes precisem ficar para trás. Wong, Visão e o Senhor das Estrelas fariam um grande sacrifício heróico. Eles continuariam lutando bravamente contra o exército de robôs do Doutor Destino. Tudo isso para garantir que a equipe de crianças consiga fugir a tempo. A chegada do mundo bélico. No início do filme Guerras Secretas, veríamos a nave dos jovens heróis saindo do reino quântico. Eles aterrissariam no único lugar do multiverso que ainda existe, o vazio. É exatamente nesse espaço vazio que o Doutor Destino construirá o seu império. Esse novo domínio absoluto do vilão será chamado de mundo bélico. Nos quadrinhos originais, o Destino cria esse mundo bélico juntando restos de universos destruídos. Quando ele faz isso, nenhum dos heróis sobreviventes se lembra de suas vidas anteriores. O apagão mental faz todos acreditarem que sempre viveram no mundo bélico. Ninguém ousa nem mesmo questionar a nova realidade que foi imposta pelo vilão. Mas a grande vantagem narrativa está justamente na fuga dos jovens Vingadores. Eles estariam totalmente imunes a esse apagão mental coletivo de memórias. E isso aconteceria simplesmente porque eles se esconderam em segurança no reino quântico. Dessa forma, eles se lembrariam de absolutamente tudo o que aconteceu antes do colapso. Ao chegarem ao mundo bélico, eles teriam uma tarefa monumental pela frente. Eles precisariam encontrar os Vingadores originais espalhados e perdidos naquele mundo. A grande missão da equipe seria lembrar aos heróis veteranos quem eles realmente são. Mas existe aí uma personagem perfeita para integrar de vez essa equipe jovem. Estou falando da mutante Laura, também conhecida como a letal X-23. Ela é a filha biológica do Wolverine, muito bem interpretada pela atriz Daphne King. Ela é mais uma figura importante que carrega o peso do legado de um herói anterior. A Laura tem praticamente a mesma faixa etária dos outros membros dessa nova equipe. Atualmente, nós sabemos que ela está vivendo na Terra 10005. Esse é exatamente o universo onde se passam os antigos filmes mutantes da Fox. Esse é o universo que mais provavelmente colidirá com a Terra 616 da Marvel. Durante o caos dessa incursão, a América Chaves pode acabar cruzando esses mundos. Lá do outro lado, ela pode se deparar com a X-23 lutando bravamente nas ruas. A Laura estaria na sua respectiva terra apenas tentando salvar vidas inocentes do desastre. Quando ficar claro que ambos os universos serão destruídos, os planos mudam. A Laura poderia se juntar rapidamente aos Jovens Vingadores na fuga de emergência. Ela embarcaria na nave com eles rumo à segurança provisória do reino quântico. Ter a X-23 lembrando com clareza da realidade anterior é algo bastante poético para a personagem. Isso reflete diretamente a história trágica do próprio pai dela, o Wolverine original, porque ele acabou passando a vida inteira sofrendo com memórias embaralhadas e perdidas sobre seu passado. Todo esse arco narrativo construído seria um encerramento perfeito para os cinemas. Ele fecharia a saga do multiverso tocando no grande tema central desses últimos anos. O grande foco de todas essas histórias recentes da Marvel tem sido a palavra legado.
Nós já vimos o Sam Wilson assumir com grande honra o escudo do Capitão América. Acompanhamos a Helena Belova assumir o posto deixado pela saudosa Viúva Negra. Também vimos a Princesa Shuri abraçar a dor e assumir o manto do Pantera Negra. Personagens como a Miss Marvel, a Kate Bishop e a Cassie Lang seguem esse mesmo caminho. Junto com os filhos da Feiticeira Escarlate, eles representam a continuidade desse universo. Essa nova geração simboliza perfeitamente a famosa passagem de tocha dos super-heróis. Eles são, no fundo, uma grande equipe formada por jovens heróis um pouco desajustados, mas serão justamente eles quem vão salvar toda essa nossa existência no ato final. Eles vão se tornar os verdadeiros campeões ocultos de todo o multiverso. Tudo isso acontecerá mesmo que o resto do mundo nem chegue a saber da verdade. E aí, o que você achou disso? Quais são as suas teorias? Me conta aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, deixa o likezão aí no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!